Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai dissecar a mecânica por trás de um dos fenômenos mais fascinantes e onipresentes na física e na engenharia, a famosa expansão térmica. A gente vai entender tudo, desde aquela dança invisível dos átomos até como isso afeta o planejamento de infraestruturas gigantescas. Bora lá? Para começar, eu quero que vocês imaginem um problema prático, do mundo real mesmo. Já pararam para pensar por que os trilhos de trem sempre têm os espacinhos vazios entre as junções? Pois é, não é falha de projeto e muito menos economia de material, não. Entender a física rigorosa por trás disso, que é o que evita desastres e falhas estruturais feias, é exatamente o nosso foco aqui. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. O nosso roteiro hoje é simples e direto. Primeiro, o que é expansão térmica. Depois, a gente dá um zoom para ver a visão microscópica da coisa. Aí focamos na dilatação linear, passamos para o coeficiente de expansão e, claro, fechamos com um resumão e as aplicações. Começando pelo começo, o que afinal é essa tal de expansão térmica? Em termos bem simples, a expansão térmica é aquele fenômeno fundamental onde os materiais crescem, ou seja, se expandem quando são aquecidos e encolhem, se contraem quando são resfriados. É uma coisa que a gente observa no dia a dia. Esquentou, o tamanho aumenta. Esfriou, o tamanho diminui. É literalmente a resposta física e direta do material à troca de calor. Mas por que isso acontece? Vamos dar um zoom e ir para a nossa segunda parte, a visão microscópica. A dica aqui é não pensar na matéria como um bloco sólido e paradão. Imagine as partículas lá dentro como se fossem pequenas esferas conectadas por molinhas, que estão o tempo todo se mexendo. Quando a gente aplica calor no sistema, essas partículas ganham energia cinética. Afinal, a temperatura é só isso, né? A manifestação macroscópica dessa energia média. Com mais energia, essas molas atômicas começam a vibrar muito mais forte. Esse aumento frenético no movimento faz com que a distância entre as partículas também aumente. E qual é o resultado dessa agitação toda? A expansão do material inteiro. E isso ilustra perfeitamente como essas ligações funcionam na prática. Pensa nos átomos como essas molas super peculiares. É o seguinte, é muito mais fácil esticar e separar esses átomos do que amassar e comprimir todos eles juntos. Quando a gente injeta energia térmica ali, a vibração não é igual para os dois lados. O ponto de equilíbrio acaba empurrando tudo para fora. E é exatamente esse pequeno aumento na distância entre cada partícula que, quando a gente soma tudo, consegue ver a olho nu. Bom, agora que a gente entendeu o microscópico, vamos focar no macro, entrando na nossa terceira parte, a dilatação linear. O grande destaque aqui é o conceito de dilatação linear. Esse tipo de dilatação acontece principalmente em objetos sólidos, onde uma dimensão é muito, mas muito maior do que as outras, tipo a espessura e a largura. Ou seja, a gente está falando basicamente do comprimento. Isso é de uma importância gigantesca na indústria. Barras metálicas, aqueles fios de alta tensão enormes e os próprios trilhos de trem que a gente falou agora há pouco sofrem, na sua grande maioria, esse tipo de expansão. A regra de ouro é muito direta. Aumentou a temperatura, aumentou o comprimento. Se os termômetros sobem num dia quente de verão, uma barra de metal simplesmente estica. E o quanto ela vai esticar é proporcional ao tamanho original dela e ao tanto que a temperatura variou. É um efeito cumulativo que, com toda certeza, não pode ser ignorado num canteiro de obras. Mas como a engenharia prevê isso? É aí que entra a nossa quarta parte, o coeficiente de expansão térmica. Apresento a vocês o coeficiente de expansão térmica. Esse coeficiente é tipo o DNA do material, sabe? Uma propriedade que mostra matematicamente o quanto aquele material específico vai expandir a cada grau de variação de temperatura. É fundamental lembrar disso. O coeficiente de expansão térmica é uma assinatura única. Materiais diferentes vão responder de um jeito totalmente diferente ao mesmo calor. O que é muito legal da gente comparar agora são dois materiais super comuns, o alumínio e o aço. Se a gente pegar uma chapa de alumínio e uma de aço iguaizinhas e aplicar o exato mesmo calor nas duas, o comportamento delas vai ser completamente diferente. Por causa das ligações moleculares, o alumínio vai se expandir bem mais do que o aço, mesmo recebendo a mesma quantidade de energia térmica. E os números não mentem. O vidro tem um coeficiente ali na faixa dos 8,5. O aço já sobe para os 11. Agora, o alumínio dá um salto gigante lá para os 23. Isso é a prova matemática que as taxas de expansão variam pra caramba. Escolher o material errado ou ignorar que componentes diferentes vão expandir em ritmos diferentes num mesmo projeto é o tipo de erro que pode estragar uma máquina de precisão ou até derrubar um prédio. E os bons livros de engenharia nos alertam de forma muito clara.
Se a expansão for impedida, a estrutura pode sofrer flambagem ou até ruptura. E é por isso que a gente tem tanta preocupação prática com isso. Se a gente não calcular esses coeficientes direito e esquecer das famosas juntas de dilatação, que são aqueles espacinhos nos trilhos do trem, aquele microcrescimento das partículas vai criar uma força invisível, bizarra, capaz de entortar vigas de aço grossas e rachar pontes inteiras de concreto maciço. Não dá para brincar. E assim, chegamos à nossa quinta e última parte, o resumo e as aplicações práticas. Recapitulando de forma bem rápida e dinâmica para ninguém esquecer. Ponto 1. O calor dá energia e faz os átomos vibrarem, se empurrando para longe uns dos outros. Ponto 2. A dilatação linear é a responsável por mudar especificamente o comprimento de um objeto sólido. E ponto 3. O coeficiente de expansão é a taxa matemática exata e única que dita o quanto cada material vai esticar ou encolher, a verdadeira trindade da expansão térmica. Bom, a nossa explicação termina por aqui, mas o desafio prático de vocês só está começando. Sabendo como as partículas se movimentam e como os materiais inevitavelmente crescem com calor, como é que vocês vão acomodar e domar esse poder invisível da expansão térmica nos futuros projetos de vocês? Ter essa visão microscópica afiada faz toda a diferença para construir algo realmente seguro. Um grande abraço e até a próxima!